Os amigos Hoje é quinta, é dia de quem? De Júnior Correia. Tá chegando aqui para conversar com a gente, para bater um papo com a gente, falar como acontece toda quinta-feira. Juninho, tudo bem? Tudo bom? Chegando para mais um dia, semana boa? Boa, boa. Eu vi você bravo na Câmara Municipal essa semana. O que você estava bravo lá? Depende, tem tanta coisa que a gente fica bravo lá. Mas essa semana foi... essa semana foi a cobrança, né, em relação a saneamento básico em Cachoeiro. A quantidade de mosquito em Cachoeiro e agora... Verdade. Não, quantidade de mosquito e mosquito da dengue, né? E mosquito da dengue. Mosquito da dengue. Muito foco em Cachoeiro. Além de muito foco em Cachoeiro, quando eu falo foco, eu não estou falando na casa das pessoas, não. É nas vias públicas mesmo, né? Mas o pior de tudo é que... Se bem que essa semana voltou, mas depois de muito tempo, né? Voltou a passar o carro do Fumacê. Atendendo a vários bairros. Eu recebi, inclusive, o rapaz lá da Centro Zoonose me mandou uma informação de que o carro estava passando os agentes estavam trabalhando também nas casas. E foi justamente isso que eu falei terça-feira. Eu falei, eu mostrei um vídeo, né, depois as pessoas podem até entrar na minha rede social que tá lá, a minha fala e o vídeo. Uma mulher lá do aeroporto mostrou, e a minha mãe também mostrou um vídeo lá de casa, mas eu mostrei dessa outra senhora porque era muito mais gritante, né? Ela chegava assim no teto da casa dela, um teto branco igual esse daqui, todo pintadinho de mosquito. Mas a pessoa, depois você vê lá na minha rede social, Júnior Correia S. É muito mosquito, muito mosquito. E a mulher falando, eu sei que vocês estão... Eu sei que a prefeitura está aqui fazendo obra, está trazendo melhoria, mas... Olha só isso daqui. Chega de tarde, chega à noite. Qual é o problema do aeroporto? Qual é o problema ali? Porque o mosquito sempre foi um problema do bairro aeroporto. Onde está? É o córrego que passa ali? Ele é muito cortado pelo córrego, por córregos lá, né? Nós temos ali o córrego que é do Rio Muqui. E ali é um problema porque antes, há um tempo atrás, quando não tinha esgoto encanado, o esgoto caía lá. Então, um dos problemas lá é que era uma água muito suja. Sim. Depois que veio o esgoto, parece que houve um abandono. Então, muito mato, muito galho. Porque se a água não é corrente, a água fica parada por conta do galho, por conta do mato. E aí vira foco para o mosquito. Porque aquele córrego ali, o que acontece? Ele não é um afluente do Rio Itapemirim. Então... Normalmente, quando o Rio Itapemirim enche aqui para poder encher no centro, lá não enche, não é o mesmo rio. Então, quando lá... E lá enche bastante também. Sim. Só que quando enche lá, não enche aqui. Então, parece que as pessoas não veem... Quando você vê nas cabeças das pontes, tem muito galho, muita coisa, muito lixo ali que acumula. E aí entra a responsabilidade da prefeitura que deveria limpar aquele córrego, seria isso? Limpar. Até que... Aí, vamos lá, vamos fazer justiça. Esse vídeo dessa senhora é um vídeo do finalzinho da semana passada. Nós fizemos a cobrança terça-feira, mas a limpeza do córrego, no sábado, a prefeitura foi lá e fez. Entendi. Teve uma limpeza do córrego, porque o mato estava muito alto, estava ultrapassando os muros das casas, né? Então, fizeram a limpeza do córrego. E na terça-feira foi feito eu fiz a reclamação do Fumacê. Por quê? O Fumacê, eu entendo isso da secretaria. A secretaria ela responde para a gente falando que o carro do Fumacê não passa mais todo dia, ou passa direto, porque o carro Fumacê ele pode prejudicar o meio ambiente, né? Ele prejudica, além do mosquito, ele prejudica outras vidas de animais, de insetos que moram no local, então isso pode causar um desequilíbrio ecológico. Tudo bem, eu entendo isso. Só que uma coisa é você passar todo dia, outra coisa é você passar de tempos em tempos de uma maneira que não agrida o ecossistema, mas que mate o mosquito da dengue. E eles não estavam passando, as pessoas sabem disso. Tanto é que depois da nossa fala de terça-feira, o carro passou, o carro Fumacê passou.
Mas não é só a minha fala de muitos vereadores que estavam reclamando. Porque não é só o aeroporto, é Cachoeiro todo. Mas o aeroporto tem Tem uma outra questão. O rapaz lá do centro de zoonose, ele falou comigo, esse tempo atrás. Eu não lembro o nome. Eu não tenho o nome dele, que eu não o conheço. Que é o chefe da centro de zoonose. Eu sei que nós fizemos um comentário, eu conheci ele, ele estava bravo comigo, porque uma pessoa veio aqui falar de animais de rua. E eu falei, olha, o centro de zoonose não deveria pegar. O centro de zoonose deveria pegar esses cachorros, cuidar lá, vacinar, cuidar e colocar para adoção. Uhum. Aí ele mandou um negócio, você é tão desinformado, porque você não quem faz isso é o meio ambiente, não é o centro de zoonose. Falei, vindo do poder público, eu até entendo, porque vocês andam atrasados em tudo realmente, e eu confesso que eu não sabia que tinha passado isso para o meio ambiente. Porque quem fazia isso em Cachoeira era o centro de zoonose. E como ele me falou, eu estou acreditando nele. Não, mas meio ambiente está cuidando da parte de animal de grande porte, se eu não me engano. Pois é, nada com cachorro, né? Ele falou, quando eu falei aquele cachorro, foi até com a Cida. Porque assim, quando a gente fala em relação a cachorro e gato de rua, a gente está falando de saúde pública, porque isso é uma praga urbana. Isso. E aí eu falei disso, ele falou que não, que isso aí está com o meio ambiente. Falou, olha, eu não vou nem discutir com você, porque... Não, a Secretaria de Meio Ambiente, realmente, a Secretaria de Meio Ambiente, no ano passado foi criada uma gerência para poder cuidar de remoção de animais de rua, mas remoção de animais de grande porte, cavalo, boi. Por quê? Porque esses animais são perigosos, que ficam no meio do asfalto. Pode acontecer acidente. Acontece acidente, então eles têm uma gerência para poder retirar. E porque quem perde um cavalo, um boi, quer tirar e não quer perder, né? Claro. Então elas vão lá e pagam para poder tirar. Agora, animal de pequeno porte, não. Se eu não me engano, não é... Ele me disse que está com o meio ambiente também. Aí eu... Tá uma bagunça, não está com ninguém, na verdade. Mas aí, foi bom esse negócio que ele falou comigo, e aí eu até falei com ele, rapaz, você não deve conhecer meu trabalho, tantos anos que eu estou aí, eu procuro levar esclarecimento para as pessoas. Você certamente... Aí ele pediu desculpas e tal, e ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. A dificuldade do agente nesse momento de dengue. Ele disse, olha... Nós temos dificuldade, por exemplo, para entrar na casa das pessoas. Por conta dessa violência toda, as pessoas às vezes não querem abrir, não querem... E a maior parte dos focos do mosquito da dengue não está na rua, está dentro do quintal, dentro da casa e tal. Ele falava disso também. Pássaro, desde quando eu entrei, eu venho recebendo essa reclamação. Quando eu fui eleito vereador, né? Eu tenho recebido essa reclamação das pessoas justamente por conta disso. Não só das pessoas, mas dos próprios agentes de endemia. Na verdade, um ano antes de eu ser candidato, foi feito um mutirão lá no aeroporto, né, até inclusive com as pessoas da paróquia, e eu estava junto porque, eu sendo tesoureiro, né, eu fui convidado a participar, a gente saiu dali do salão da comunidade, para poder fazer um mutirão nas ruas, para poder fazer limpeza e fazer um trabalho de conscientização e consequentemente, a gente conseguir mostrar para as pessoas a importância de se limpar, né? A gente, inclusive, entrou num terreno baldio que tem ali. Quem conhece o bairro Aeroporto ali, logo depois que você passa da exposição, na rua que você tem para poder entrar, na esquina tem um terreno baldio ali. A gente entrou ali e tirou muito sacola de lixo, porque não do dono do terreno, pessoas que passam e jogam lá dentro. O que acontece? Depois daquilo dali, eu comecei a me questionar o que fazer. Hoje eu tenho uma das minhas... Né, um dos desejos que eu gostaria de colocar em prática, é claro, vendo a viabilidade, é que eu acho que o agente de endemia, principalmente, né, quando a gente está tratando, a gente viu isso na pandemia da Covid, que quando a gente trata de questão de saúde pública, né, algumas coisas a gente pode tomar medidas um pouco mais drásticas, né? Então, por exemplo, em caso de epidemia de dengue, né, em Cachoeiro, por exemplo, se você tem uma região que está tendo epidemia de dengue porque tem um foco em um determinado local específico, cara, você não pode só fazer um trabalho de conscientização de chegar, meu amigo, eu posso visitar a sua casa e sei lá o quê. Não, tem que ter o poder de polícia. Falar, meu amigo, olha, infelizmente nós recebemos uma denúncia, aqui está tendo um foco de dengue, nós temos que entrar nas casas das pessoas para poder fazer Concordo com você. a investigação, para poder saber onde que é. E a gente poder fazer a devido intervenção.
Ah, não, mas não... Não, então tá. Então a gente vai vir com mandado judicial para poder entrar. Porque, cara, isso superlota os postos de saúde. Sim. As pessoas que pegam... Nem mata a gente. Não, eu tô falando só da superlotação. A superlotação que gera também a morte de pessoas. Sim. E uma dengue, tem gente... Eu peguei dengue em 2020. Uma semana de cama. Depois aquilo passou. Tem gente que pega dengue hemorrágica. Tem gente que morre. Tem gente que pega chikungunya. Mulher grávida pega zika. Criança pode nascer com problema de microcefalia. Então, assim, é um transtorno... Um transtorno não, pode acabar com a vida de uma pessoa. Sim. Então, é uma questão de saúde pública que tem que Além do custo para o município, para o Estado, porque o custo de hospital, tudo isso é muito caro. E isso é bom para a pessoa da própria casa, porque a pessoa está criando um foco que pode ser prejudicial para ela. Então, assim, e terreno baldio. Terreno baldio também tem que ter poder porque hoje o agente de endemia fala que não pode entrar em terreno baldio, sem autorização do dono. Só que, cara, como que você vai encontrar esse dono? Agora, essa questão da você dengue... não sabe nem quem é o dono. Agora a questão da dengue é um troço que as pessoas não estão nem discutindo isso. Tem gente morrendo, muita gente no Espírito Santo com a dengue. Está superlotando os postos. Saiu do Jornal Nacional na semana passada falando da situação do Espírito Santo. Uma matéria nacional. Mas as pessoas não discutem como deveria discutir isso que a gente está falando aqui agora. Que esse é um problema muito sério. As pessoas, depois da Covid, falam, dengue a gente brinca estranho, rapaz. Dengue não faz mal para ninguém. E dengue mata. Dengue tem um custo muito alto para o município, para o Estado. Não é? Eu falo para você, eu falo para todo mundo, eu peguei, segundo os testes, eu peguei Covid 3 vezes, né? Só que das 3 vezes, eu acho que nenhuma delas eu senti, de fato, o sintoma de Covid. Eu sei que fiz porque eu tive que fazer o teste por algum motivo específico. Agora, a dengue que eu peguei me derrubou uma semana. É mesmo? Me derruba. Eu não conseguia comer, eu não conseguia, meu corpo todo sensível, eu não conseguia, nem podia me tocar, calafrio, febre, diarreia, vômito, o trem. E nesse momento tem muita gente. Então, aproveitar, o agente bateu na sua casa aí, deixa ele entrar. Você abre o portão para ele entrar, olhar, porque o foco pode estar naquele ralinho dentro do banheiro, pode estar numa planta um pouquinho molhado, que tiver a planta naquele vasinho que as pessoas têm, e na hora joga água, sobra aquela aguinha lá mesmo. E às vezes a pessoa nem sabe, porque às vezes deixou, sei lá, um copinho de plástico numa festa, caído no cantinho, choveu, acumulou, já virou foco de dengue. Você falou aqui da questão do terreno baldio lá, que vocês tiraram um monte de sacola, porque é isso, tem a questão, o cidadão pega o copo plástico, joga lá, pega a sacola, joga lá, a garrafinha que tomou água, joga lá, tomou o refrigerante, a latinha, joga lá, vem a chuva, bota água. Aí tem que ter um trabalho de conscientização das pessoas. Pô, gente, você tá com lixo, com algum entulho, né? Nós temos aí um 5.600. Eu sei que um 5.600 dá dor de cabeça pra caramba pra poder pedir pra retirar. Mas entre em contato. Tem hoje o Zap do 5.600 que faz o protocolo, né? Que tá indo recolher, junta certinho na sacola, não deixa jogado em qualquer canto, não joga em terreno baldio. É importante, isso é importante pra gente. Porque a gente está acumulando um lixo, está colocando lixo num local que vai criar rato, vai criar barata, e isso vai para nossa casa. No nosso caso aí do Espírito Santo, a Prefeitura e o Governo do Estado deveriam fazer uma grande campanha de conscientização, falando de tudo, mas falando de maneira dura realmente, com a população, para compreender que o trabalho é preciso fazer. Quero falar com você, depois do intervalo comercial, de outro tema, de outro assunto, sistema prisional brasileiro. Nós tivemos aí ontem aquela operação em que o PCC de São Paulo se preparava para matar um promotor e mais o senador Moro, e outras no país inteiro. Agentes públicos estavam programados para morrer, isso foi desmantelado ontem pela Polícia Federal. Mas isso tudo programado, isso tudo orientado, isso tudo preparado dentro dos presídios em São Paulo. Vamos falar disso depois do intervalo comercial. Já, já. E da verdade, com Parraro Scherrer. Vamos seguindo aqui na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS, Web, Rádio Brasil, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda a prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, feita com o que há de mais nobre no pernil. Você recebe no seu churrasco essa linguiça maravilhosa, com aquele tempero que só ela tem, é a melhor do Brasil, né? Churrasco de verdade não pode faltar a linguiça da Cofrio. É aquelas marcas que depois de assada fica ressecada, a linguiça da Cofrio ficou com aquela suculência que só ela tem. Uma delícia. Leve para casa o melhor. Cofrio, sabor a toda a prova. Juninho,
Sistema prisional brasileiro, esse modelo é preciso ser repensado, porque é interessante, porque eu estava vendo o Fantástico Domingo, antes de explodir essa questão do PCC de São Paulo, mostrando outras ações sendo determinadas de dentro dos presídios. Isso não acontece só lá em São Paulo, com o PCC, isso acontece nos presídios brasileiros. Esse sistema é um sistema falido? Não, a quantidade de telefonema que a gente recebe de dentro de presídio é isso aí, exatamente. Pois é, né? Olha, eu acho que é um sistema que, eu não vou dizer que é falido, mas eu acho que tem que ser revisto, sim. Eu acho que, principalmente quando a gente fala dos sistemas prisionais, né, estaduais, tem que ser bem revisto, tem que ser feito um trabalho de reforma no sistema penitenciário brasileiro. Aí a gente tem que rememorar uma coisa que o governo Bolsonaro fez, que até o Ciro Gomes elogiou, falou que ele também faria o mesmo, que foi pegar os cabeças do crime organizado, de grandes grupos de crime organizado, e jogar para penitenciária, para prisão federal, né? Para poder desmantelar, justamente porque a ordem vinha de lá de dentro. Consequentemente, passado o governo Bolsonaro, entrando já o governo Lula, o que acontece? O chefe do PCC faz lá dá o mando, né? O comando para se matar o juiz Sérgio Moro e o promotor. E o promotor. Isso aí, promotor Lincoln, né? Isso. Se eu não me engano. Cara, eu acho assim... Os dois que aparecem, tem nome aí, mas só que vários agentes do país todo estavam... Não, e a gente sabe que existe isso, porque... Aí eu não quero levantar uma polêmica, né? Mas não quero levantar, mas já levantando? Mas já levantando, mas a gente tem que tratar também dessa questão de visita íntima, tem que tratar da questão de essas visitinhas que acontecem, porque visita íntima no Brasil, todo mundo sabe que acaba sendo uma forma de se levar informação de fora para dentro do presídio. Sim. E de dentro para fora do presídio. Porque na visita íntima, o cara tá lá, né, com a mulher dele, ou a mulher com o homem dele, porque não sei quem tá preso, mas naquela visita íntima onde não tem policial perto, não tem ninguém perto, ninguém ouve, ninguém faz nada, o que está sendo passado ali? Né? Será que realmente é para poder preservar a intimidade da pessoa? Ou a pessoa, durante a intimidade dela, também não está passando informação? Se bem que hoje, eles usam o telefone mesmo, de dentro dos presídios, eles ligam... Mas através da visita íntima eles conseguem passar também. O PCC criou em São Paulo, isso é muito interessante. São Paulo teve uma queda no número de homicídios, principalmente contra a mulher, teve uma queda desses crimes que acontecem dentro do bar, esses crimes que acontecem na rua. São Paulo teve uma queda e ninguém tinha entendido por que tinha queda, e agora, depois de um levantamento, entendeu que, na realidade, foi o PCC que criou a tal eles que criaram em São Paulo, o Tribunal do Crime. O que é o Tribunal do Crime? O Tribunal do Crime é o cidadão que mora lá na favela. Se ele bateu na mulher, se ele matou a mulher dele, se ele brigou no bar e matou, quem vai julgar? É o Tribunal do Crime. E o tribunal vai decidir se o cara que corta um braço dele, se corta uma perna, se mata, e de que forma mata, se mata com um tiro, com uma facada, ou bota fogo no pneu e joga ele dentro. O Tribunal do Crime que decide esse trem. Isso teve o objetivo do PCC era exatamente diminuir a criminalidade nesse sentido lá no morro, para ter menos polícia lá no morro, para que eles possam continuar traficando. Traficando, que é o negócio deles. Não é? Eles criaram esse negócio lá. E como é que é feito o julgamento? O cara tá lá dentro da cadeia. Não, é o seguinte, vamos ouvir o irmão aí. Deixa o irmão. Fala, irmão. O cara dentro do presídio é o juiz. É o cara que tá presidindo o tribunal. O cara tá dentro do presídio. E aí nós tivemos lá, o próprio Moro fala numa entrevista em que ele fala, nós descobrimos que Fernandinho tava com um celular. Mas nós resolvemos não pegar, deixar com ele para ele escutar o que tá falando. A questão é, como é que esse celular chegou lá dentro do presídio federal, segurança máxima, depois da transferência do cara? Pois é, e com todo o esquema de segurança em volta, né? Porque em volta de presídio tem que ser todo bloqueado, o sistema de comunicação. E como é que eles estão burlando isso daí? Olha, assim, é complicado falar como é que a gente resolve esse problema, porque é um problema, inclusive, de corrupção dentro do próprio sistema, né, cara?
A gente não pode tapar o sol com a peneira e achar que esse problema, não, porque é um problema de estrutural, um problema de investimento. É um problema de corrupção também do próprio sistema. É a grande desgraça. A gente sabe que o dono lá do crime organizado, muitas vezes ele vai preso como um boi de piranha, mas ele tá mandando também. Às vezes o cara vive como um rei dentro da prisão, ele continua mandando lá fora. O próprio sistema penitenciário tem medo dele lá dentro e não faz nada contra ele. Então, assim, o nosso sistema ele tem que ser revisto, ele tem que ser reformado, inclusive a sua administração. E eu não estou falando aqui de privatização, não. Eu acho que é uma besteira esse negócio de privatizar sistema penitenciário. A corrupção vai continuar? Vai continuar. A gente já viu. Tanto é que os casos de massacre que teve nos últimos anos foi de penitenciárias privatizadas. Né? Eu acho que isso tem que ficar com a força policial brasileira, sei lá, se vai para o Exército, se vai para os governos do Estado, Secretaria de Segurança. Tem que ver com quem que vai ficar. Os presídios não seria interessante separar por crimes também? Por exemplo, o camarada que é... Isso aí é uma outra coisa. Porque tem lá o cidadão que é um preso de alta periculosidade, o camarada está no crime, aquele não tem recuperação. Mas tem uma parcela dos presos que tem recuperação, que é o cidadão que cometeu aquele crime pequeno. Não, e mais. E tem aquele cidadão que ainda não foi julgado. Sim. Né? Que não foi julgado. Então, eu acho que o sistema prisional nosso, quando a gente fala de reforma, também está falando de uma reforma do judiciário, porque que demora muito para julgar. E tem muita gente que tá para ser julgado, tá preso para ser julgado, e aí passa 2, 3 anos sendo preso lá no sistema prisional, e o cara que às vezes é inocente, ele tá nesse meio, a vida dele acaba porque ele ficou 2 anos fora da sociedade. O cara, mesmo inocentado, tem dificuldade de conseguir trabalho, tem dificuldade de tudo. E aí, com quem que ele se relaciona lá dentro? Com o crime. Aí, na hora de que ele sai, quem que acolhe o cara? O crime. Exatamente. É a mesma coisa que acontece, às vezes, com um menino que está na área de periferia, que não tem a presença do Estado, tem presença de projeto social nenhum, tem presença da igreja. Quem que acolhe o cara? O crime organizado. O crime. Então a gente tem uma fala do Ramalho agora, secretário de Segurança aqui do Espírito Santo. Está acontecendo a operação na Grande Vitória. Em todos os municípios da Grande Vitória, nesse momento está acontecendo lá. Aprenderam até agora há pouco, antes de você chegar, tinha 9 presos. E aí aprenderam armas, drogas, dinheiro. Aí o Ramalho deu uma entrevista agora há pouco e disse o seguinte, falando dessa questão, que o crime, ele pega esse que sai do presídio, pega principalmente o jovem, que é ele que acolhe o jovem lá. E aí a gente está falando aqui de pegar e dar celeridade aos processos judiciais para esse cara não ficar preso. Tem que falar também de crime de baixa periculosidade separar, crime de agressão separar, porque também, né, se o cara estupra, se o cara é pedófilo, vai para uma prisão dessa, né? Muito embora para mim, o que vai fazer com ele lá dentro, para mim não importa. Mas esse cara lá dentro também é violentado, aí piora mais ainda. E o cara, aí a gente tem que pegar aqueles que são chefe de crime organizado, aqueles que são chefe de morro, aqueles que são os cabeça, esse, meu amigo, é prisão federal, é isolado de qualquer contato, não digo solitária, mas ele tem que ficar isolado um do outro. Né? Não pode ter contato e não tem que ter saidinha, não tem que ter visita íntima. Essa questão da saidinha, que eu ia exatamente tocar nisso. Quem tem direito à saidinha? Hoje a lei permite que qualquer um, poucos não tenham direito. Não tenham direito. A maioria, inclusive, com criminosos de alta periculosidade, tem o direito àquela saidinha, que esses com certeza saem e cometem crime. E até mesmo aqueles de crime hediondo, se tem bom comportamento, passa a ter saidinha. Pode ver a Suzana von Richthofen, saidinha de Dia das Mães. Aí a gente precisa sair do debate da questão do judiciário e precisa chegar na lei. Na lei. Né? Aí nós precisamos falar aí do deputado federal. Precisamos falar disso. Como é que se discute, como é que debate essa questão? Pois é, porque... O Moro agora está querendo, o Moro já propôs ontem que seja considerado terrorismo, porque aí a pena é outra, né? Seja considerado terrorismo quem planejar morte de pessoas públicas. Não, tem que ser considerado terrorismo quem planejar morte de qualquer cidadão de bem, não é? Assim, eu acho que eu até entendo de certa forma ele, porque é diferente, não porque eu sou pessoa pública, né? Mas um dia eu vou deixar de ser pessoa pública. Mas é diferente quando, por exemplo, um criminoso está planejando a morte. Vamos
pegar no nível até mais baixo mesmo, a morte, sei lá, de um... Vamos pegar uma pessoa de relevância na sociedade, né? Um empresário. Uma coisa, um criminoso planejar a morte desse empresário que gera muito emprego. Outra coisa é essa pessoa planejar a morte de um vereador, por exemplo. É a mesma coisa. É o mesmo crime de assassinato. Só que, quando esse cara ele planeja a morte de alguém que é um agente público de mandato, que é responsável por cuidar das leis, por que a gente pode pensar num terrorismo nesse caso? Porque a gente está falando de justamente aquelas pessoas que estão fazendo as leis, que estão fiscalizando os problemas do município. Quando você cria um clima de insegurança para quem exerce essa função, você coloca aquelas pessoas que estão exercendo aquele cargo nas mãos de quem está no crime. Então, assim, por que eu entendo o Moro quando ele fala dessa questão de considerar terrorismo quem atenta contra agente público? Justamente para que os agentes públicos não fiquem nas mãos de quem é criminoso, da bandidagem. Porque, pensa bem, uma coisa é um cidadão comum que não tem um mandato público que... mas quando você eu não estou querendo aqui relativizar a vida de ninguém. Quando você cria uma lei dessa, você está dizendo o seguinte, olha... Eu não quero relativizar você está dizendo o seguinte, olha, quanto agente público você não pode. Mas quando... Não. Aí você pode. Eu acho que a lei... Eu acho que os dois crimes são crimes hediondos, são crimes que tem que ser, assim, a pena tem que ser a máxima. Mas quando a gente trata de um agente público, a gente está falando daqueles justamente que vão fazer as leis contra essas pessoas. Então, se a gente cria um agravante a mais, é justamente para mandar uma resposta à sociedade de que aquelas pessoas naquelas condições, elas têm que ter uma segurança jurídica maior para poder exercer o seu trabalho, inclusive contra o crime organizado. O próprio governo, o próprio Senado e a Câmara dos Deputados e a imprensa, ela precisa começar a debater o que significa isso. O que significa o cidadão ser enquadrado na lei de terrorismo ou em uma outra lei? O que é isso? Para a pessoa começar a compreender, porque senão daqui a pouco começa a banalizar, sabe? Vamos colocar como terrorismo, porque aí a pena é muito maior. Assim, acabou o nosso programa. Acabou o nosso programa. Rádio, televisão. Obrigado, amigo. Ainda não, um abraço. 3 minutos. 3? Para mim falta um aqui, ó. Aqui. Um abraço, tá? Obrigado. Um abraço. Turma, fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS Web Rádio Brasil. De volta amanhã, se Deus quiser. Beijo no seu coração, fique com Deus e até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.